Provérbios, capítulo 8, de 1 a 25. O título que eu coloquei para esse texto é a importância da sabedoria para viver neste mundo. Durante esse mês, nós temos estudado, tanto aos domingos como nas nossas reuniões nos lares, sobre a sabedoria de Salomão. E nós temos aprendido, o pastor Paulo também colocou, que a sabedoria ela começa com temor a Deus. A gente tem vários conselhos, conselhos objetivos em todas as áreas da vida, mas quais são as características da sabedoria? O nosso objetivo é que nós possamos reconhecer a importância da sabedoria para viver nesse mundo. Vamos só fazer uma breve recapitulação do livro de Provérbios e depois extrair algumas lições para nós aplicarmos na nossa família. Então, irmãos, 5 livros do Antigo Testamento compõem como literatura de sabedoria e de poesia, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Um autor que eu utilizei, Samuel Schultz, vai dizer que eles não estão relacionados com algum incidente em particular, mas eles retratam a sabedoria de Salomão, que foi um rei que ganhou respeito internacional, muitas riquezas, e a gente se lembra que Deus, ele estava muito apreensivo porque ele iria governar o povo, e Deus se revelou para ele perguntando o que ele desejaria. E ele disse: Senhor, me dê sabedoria para eu conseguir governar bem o povo. Então, irmãos, Salomão escreveu a maioria dos provérbios, esse grande sábio, e nesse capítulo a gente percebe que a sabedoria ela está personificada. Desde o capítulo 1 até o capítulo 9, o capítulo 8 faz parte dessa seção, Salomão ele discute a relação entre a sabedoria e a insensatez. Os insensatos, eles agem de forma não sábia. E aqui ele vai falar da sabedoria divina. Então, irmãos, eu encontro aqui 3 verdades sobre a sabedoria. Aqui aparece a sabedoria como se fosse uma pessoa que está clamando. A sabedoria está personificada. Então eu encontro 3 lições e nós vamos procurar mergulhar nesses versículos, trazendo essa sabedoria divina para o nosso dia a dia. E que eu peço a Deus que me ajude, a mim, a Pamela, nessa trajetória, 2 anos, e também ajude os irmãos que já estão há mais tempo casados, os pais, filhos, genros, nora, sogra, sogro, que Deus dê sabedoria para as famílias, para que possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos, irmãos, quando a gente cumpre os preceitos da palavra de Deus, nós encontramos verdadeira satisfação. A gente vive numa sociedade em que se tem desprezado a sabedoria das Escrituras, mas a Bíblia ela é inspirada e ela traz sabedoria. Se você quer saber como ser um bom marido, se você quer saber como ser uma boa esposa, como agir como filho, como filha, dentro da família, nós temos aqui a sabedoria de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Então, a primeira verdade que eu encontro nos 9 primeiros versículos é que a sabedoria, ela deve ser ouvida. Olha o que diz aqui o versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. É como se a sabedoria fosse uma pessoa e ela estivesse clamando, ela estivesse chamando. Olha o que ele vai prosseguir, olha o que ele vai dizer, Salomão, versículo 2. No cimo das alturas, junto ao caminho,
caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando. Olha o que a sabedoria está gritando. A vós outros, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. A sabedoria está personificada. A sabedoria é como se fosse uma pessoa que está clamando pela cidade, chamando, convocando todos. A expressão "a entrada da cidade" denota que ela está por todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. A sabedoria está clamando. Então, irmãos, ouça com atenção a sabedoria. A sabedoria quer falar a você como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como sogra, como nora. A sabedoria quer falar a você sobre a vida financeira, profissional, sobre a vida acadêmica. Então, irmãos, no livro de Provérbios nós encontramos este clamor. Se queremos viver uma vida sábia em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos parar para ouvir a sabedoria falar. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Irmãos, não siga, não dê ouvidos ao que o mundo sem Deus tem dito. Ela está clamando, e olha que foi escrito há muito tempo atrás, mas o clamor da sabedoria ainda ressoa nos nossos dias. Hoje é muito normal ter um problema no casamento. O que é que muitas pessoas dizem? Ei, rapaz, pula a cerca, porque isso até vai apimentar a relação, não é que as pessoas dizem? Irmãos, falta de sabedoria. E rapaz, tu é jovem, rapaz, aproveita a vida. Negócio de esperar o casamento para fazer sexo. Não é isso que as pessoas dizem? A sabedoria está clamando, e por isso que nós temos contemplado famílias destroçadas. Nós temos visto que esse conceito, maridos que não estão exercendo os seus papéis como sacerdote do lar, como líder amoroso que se espelha em Jesus. Mulheres que não estão sendo submissas e que estão aprendendo com esse feminismo de terceira geração que estamos vivendo e que é totalmente contrário aos preceitos de Deus e querem mandar no seu lar. E no lar não é um ambiente em que um manda e o outro obedece, é um ambiente de harmonia. O marido se espelha em Jesus, a esposa parabolicamente se espelha na igreja, e deve haver uma harmonia. Esse é o propósito de Deus. A sabedoria está clamando, e ele vai dizer para quem a sabedoria está clamando. Versículo 5: entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. E ele vai dizer: ouvi, falarei coisas excelentes. Ele vai começar a dizer que os conselhos da sabedoria são os melhores. Versículo 8: são justas todas as palavras da minha boca. Versículo 7: a minha boca proclamará a verdade. Então, irmãos, Salomão diz que a sabedoria está apelando aos nécios, está apelando aos inexperientes. Você se lembra que a gente aprendeu aqui? A gente vive uma sociedade em que, infelizmente, a gente tem a tendência a desprezar os mais experientes. É só os jovens que sabem de tudo. A questão, às vezes nós somos muito arrogantes. Irmãos, a gente tem muito: não, mas eu estudei, mas eu fiz universidade, eu sei mais do que meu pai e minha mãe. Irmãos, os nossos pais, avós, eles têm experiência de vida. E aqui ele está clamando aos inexperientes.
Isso é importante para sermos prudentes e sábios em nossas decisões. Meus queridos, porque as pessoas nesse mundo são muitas vezes insanas, imprudentes? Porque a falta de juízo, de sabedoria nos relacionamentos, na família especialmente. Queridos, muitos casamentos chegam ao fim devido à falta de sabedoria, irmãos. Às vezes falha na comunhão com Deus, que é a base. Você, marido, você faz o seu culto doméstico, você toma essa iniciativa como líder espiritual. Vem cá, minha esposa, vem cá, meus filhos, vamos ler a palavra do Senhor. Ou deixa cada um ao léu, cada um no seu quarto, chega em casa. Falta comunhão com Deus, às vezes falha na comunicação. Às vezes, irmãos, a gente sabe que somos diferentes, temos muitas vezes divergências, mas não há comunicação. O que se quer é vencer o debate, esse é o problema. Maridos que querem ter razão no argumento, esposas que querem vencer o debate. E se houver um vencedor, a família perde. Porque não é para ter um vencedor, é para que os dois juntos, com a sabedoria de Deus, solucionem aquelas diferenças. Muitas vezes um tem que ceder. É necessário essa comunicação. Muitas vezes há o egoísmo. A pessoa só vê o seu lado, não tenta se colocar no lugar do outro. Problemas na vida sexual. Não há comunicação nessa área. E é bíblico, tem até um livro que fala só sobre o sexo no casamento, o livro de Cantares, porque é plano de Deus. E às vezes não há essa conversa, esse ajuste. Então, irmãos, a resposta está nesse texto. A sabedoria está clamando nas alturas, em todos os lugares, gritando para que as pessoas ouçam. Irmão, você está em dúvida em como criar os seus filhos? O livro de Provérbios, toda a palavra de Deus, mas a gente está destacando esse mês o livro de Provérbios, ele dá instruções nessa área. Ele fala da importância da disciplina. Isso é importante para os filhos. Hoje nós vemos os filhos mandando e desmandando, fazendo birra. É os filhos quem ditam as normas da casa. Irmãos, isso não é de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Você está em dúvida sobre com quem você vai se casar? Já passei por isso. A Bíblia dá parâmetros, irmãos. Ela mostra parâmetros. Ah, mas ele é muito lindo, sim, mas é servo de Deus? Ama o Senhor? Ah, mas isso é um detalhe, depois muda, irmãos. Escute o teu pai, escute a tua mãe. Ah, são muito caretas. Não, irmãos. Tem olhos de raio-x, né? Porque são experientes, irmãos. Aprenda com as pessoas mais experientes. Você que temos alguns que estão se preparando para o casamento. Aprenda com os mais experientes. Procure orientação com o nosso pastor. Aprenda, irmãos. Está em dúvida em como ser um cônjuge sábio? Irmãos, nós temos na palavra do Senhor. A sabedoria está clamando. A palavra de Deus nos ensina a vivermos com sabedoria para a glória de Deus. Então, a primeira verdade que eu quero destacar é que a sabedoria, ela deve ser ouvida. Então, se você está aqui nesta noite, não é palavra do pastor Samuel. É palavra de Deus. Escute. Você está enfrentando uma crise, alguma luta no seu casamento? Escute a palavra de Deus. Não seja arrogante. Seja manso e humilde. Acate a palavra de Deus. Que Deus vai te ajudar e você vai resolver esse problema para a glória de Deus. Amém?
A outra verdade que eu encontro dos versículos 10 a 21 é que a sabedoria, ela deve ser valorizada. Os versículos 10 e 11 diz assim, acompanhem comigo. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escondido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Num comentário de Hernandes Dias Lopes sobre esses versículos, sobre o valor da sabedoria, ele vai dizer, eu vou ler aqui um trecho, ele diz assim: o ser humano corre sofregamente atrás de prata, ouro, joias e riquezas, investe seu tempo, usa sua energia, devota sua inteligência e emprega seus talentos para amealhar riquezas. Muitos chegam a alcançar sucesso nessa empreitada, porém deixam para trás os destroços de sua busca insaciável. Há aqueles, preste atenção, que destroem o casamento e a família para atingirem o topo da pirâmide social. Acumulam bens, mas perdem a família. Será que adianta? Ajuntam tesouros, mas perdem a alma. A sabedoria divina nos adverte. O ensino é melhor do que a prata, o conhecimento é melhor do que o ouro escondido. Aí ele vai dizer mais à frente, quando alguém busca conhecimento e sabedoria, em vez de correr atrás de prata, ouro, joias, encontra segurança, felicidade e riqueza. Irmãos, tem muitos pais preocupados, a gente sabe, a gente vive um momento de crise e nós ficamos preocupados em manter a nossa família. Isso não há problema nenhum. Inclusive tem provérbios que nos orientam sobre como usar bem os recursos que Deus nos dá. Isso não tem problema nenhum, você investir. Você indica até um autor, eu até indiquei hoje de manhã na classe, o Dr. Gustavo Cerbasi, que é um grande especialista na área de finanças, ele que escreveu aquele best-seller, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, onde ele vai falar vai dar orientação sobre como investir melhor. Isso não é problema nenhum, não há problema nenhum em você usar bem os seus recursos. O problema é você investir apenas em dinheiro e se esquecer da sua família. Quantas vezes o pai ou a mãe, os dois trabalham e terceirizam a educação dos filhos? Então, é uma situação difícil nos nossos dias, mas colocam e priorizam apenas a riqueza. E se esquece, quantos filhos, nós temos vários testemunhos, quantos filhos dizem que prefeririam viver uma vida mais simples, mas com uma presença maior dos pais, do que ter vários recursos, vários brinquedos, Muitos pais, para tentar amenizar a situação, enchem de brinquedos, Enchem de coisas materiais os filhos. E os filhos estão clamando por atenção. E às vezes eles estão sendo ensinados por escola. E a escola é muito importante, mas a gente já falou aqui que quem é responsável pela educação dos filhos não é a escola, não é a igreja. Eles ajudam, são os pais. Os pais é que são os educadores, de acordo com a palavra de Deus. E eu me lembro daquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus vai instruir o povo dizendo: olha, pais, guardem primeiramente a lei, para depois vocês inculcarem nos filhos de vocês a palavra do Senhor. Mais do que prata e ouro. Continue trabalhando, continue labutando. Mas, irmãos, dê atenção, coloque as suas prioridades no devido lugar. Vai dizer no versículo 12 a 17, vai dizer: eu, a sabedoria, habito com a prudência.
e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Irmãos, o temor do Senhor, a gente viu aqui no capítulo 1, que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Quer ser sábio? Comece a temer a Deus, a amar a Deus, a considerar Deus em toda a sua vida. Irmãos, essa visão católica do sagrado e do profano não está nas Escrituras. Às vezes a pessoa pensa, eu já falei aqui, sempre que puder vou reiterar, a repetição era um recurso de ensino de Jesus, para nós fixarmos essas verdades. Tem gente que pensa que agora, porque estamos louvando a Deus ou escutando a palavra de Deus, agora é o momento sagrado. Terminou o culto, então vamos voltar para casa e começa o lado profano. A gente pode viver de qualquer jeito. Irmãos, essa não é isso que significa temer a Deus. Eu vou para a igreja, vou colocar minha roupa de crente. Sair da igreja, vou tirar, agora vou ser quem eu sou. Né? Irmãos, nós temos que temer a Deus 24 horas. Nós começamos o culto. Não, irmãos, o nosso culto começou quando nós fomos regenerados. A nossa vida é um culto a Deus. Paulo vai dizer em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem a vocês mesmos os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e isso é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, a pessoa oferecia um animal para pedir perdão pelos seus pecados, para cultuar a Deus. Paulo agora diz, não, vocês são esse sacrifício. Vocês são o culto a Deus. Vocês devem temer a Deus. A nossa vida expressa essa adoração. E o autor Salomão vai dizer, eu, a sabedoria, habito com a prudência. E no versículo 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Como diz John MacArthur, que a sabedoria aborrece o que Deus aborrece. Então, irmãos, o temor a Deus, a reverência a Deus em tudo que nós fazemos, nos deve levar a odiar o pecado, a não ser orgulhoso, a não ser arrogante. Isso é muito importante na família, irmãos. Nós temos aprendido, abriu esse parênteses no mês da família, mas nós temos aprendido no Sermão do Monte, né, que aqueles que foram transformados por Deus, aquelas bem-aventuranças, tudo aquilo que Jesus colocou, aquilo é o que se espera de alguém que foi transformado por Deus. É o caráter de Cristo espelhado. Irmãos, como isso é importante nas nossas famílias. Como realmente está a sua família? Como você realmente vive com a sua esposa e com os seus filhos? Você tem vivido uma vida de aparências, que aqui é lindo e maravilhoso, mas quando chega em casa, você não trata bem sua esposa, você não respeita o seu marido, você é rebelde com seu pai, com a sua mãe. Como realmente está a sua família? Há solução, escute a sabedoria, tema a Deus. Ele vai dizer nos versículos 19 a 21, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para adotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros.
Quero falar aos pais, ele diz que o fruto da sabedoria, versículo 19, é melhor do que o ouro. É importante, pai, mãe, em especial aos pais, esse chamado, você trabalhar, você labutar pelo sustento da sua família. Mas, irmãos, priorize a vida espiritual da sua família. Procure você mesmo espelhar Jesus na sua vida. Ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como eu falei agora há pouco, né? Quantos filhos têm toda a riqueza do mundo, mas desejariam apenas a atenção dos seus pais? Irmãos, eu me lembro de um professor que eu tive no seminário, um professor suíço, e ele foi ministrar um curso de teologia, formação de pastores, num país da África. E ao pregar a palavra de Deus ali, eles começaram a se assustar com uma estatística que ele deu. Ele disse que lá na Suíça, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, há um grande índice de suicídio. Um grande índice de suicídio. E aqueles alunos da África disseram: como pode? Vocês têm tudo, vocês têm riqueza, vocês têm conforto. Como pode? Aí ele disse: é porque o que traz sentido para a vida é Deus, não é a riqueza. É Deus que satisfaz. E é o temor a Deus que é o início da sabedoria. As esposas, é muito bom ter uma vida confortável, se vestir bem, frequentar os melhores restaurantes. É bom, é muito bom nós fazermos isso, né? Porém, o mais importante é ter comunhão com Deus e viver em paz com seu marido e com seus filhos, temendo a Deus, amando a Jesus. Tem uma ilustração que diz que um homem que trabalhou muito e sacrificou a convivência com a sua esposa e com os seus filhos e apenas labutou pelo dinheiro, chegou no final da vida com muito dinheiro e com muitos bens. Quando ele estava no leito de morte, ele olhou para sua família, percebeu que os seus filhos tinham se envolvido com drogas, com coisas ilícitas. A esposa estava grandemente amargurada e infeliz. Então ele disse: olhando para as minhas prioridades, percebo que eu coloquei a escada da vida na parede errada. Não coloque a escada da sua vida na parede errada. Deus e sua sabedoria, acima de tudo, é o que devemos buscar. Onde você está colocando a sua escada? Então, queridos, a importância da sabedoria para viver neste mundo. Primeira verdade, a sabedoria deve ser ouvida. Segunda verdade, a sabedoria deve ser valorizada. E a terceira e última verdade que eu encontro nos versículos 22 a 25 é que a sabedoria tem origem em Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Amém. Irmãos, esta sabedoria tão anunciada no livro de Provérbios não é de origem humana. Não está presente nos livros ou nos grandes centros acadêmicos. Esta sabedoria aqui que Provérbios está falando é de origem divina. Está presente em Deus. Queridos, busquemos de forma ardente esta sabedoria. É importante estudar, é importante sim estudar, labutar, ler. Mas a verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus, que está na sua palavra.
A Bíblia garante que aqueles que se esforçam acharão esta sabedoria. E Deus deseja que nós vivamos bem em família, mas para isso é preciso nos apropriarmos desta sabedoria que vem de Deus. A psicologia humana pode nos ajudar em alguns aspectos a viver com os nossos semelhantes, mas, queridos, apenas a sabedoria divina nos dá todos os recursos que precisamos para alcançar a harmonia em todos os nossos relacionamentos. O texto vai dizer que o Senhor, a palavra Senhor no versículo 22, está toda em caixa alta, né? Por trás dela é a palavra Yahvé, alguns popularmente conhecem como Jeová, ou seja, o Deus, o Eu Sou, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que está no controle de todas as coisas. Aqui a sabedoria diz: o Senhor me possuía no início de sua obra. Desde a eternidade, versículo 23, fui estabelecida antes que tudo fosse criado. Irmãos, a sabedoria é de Deus. E é a sabedoria de Deus. Eu queria ler um texto do Novo Testamento que fala a diferença da sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Vamos abrir todos. Deixe marcado Provérbios 8. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21, que fala da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 21. Acompanhe comigo a leitura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Aí eu vou prosseguir um pouco mais, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Irmãos, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Vamos voltar para Provérbios 8. Versículo 22, o Senhor me possuía no início de sua obra. Irmãos, a sabedoria tem origem em Deus. Se você tem usado a sabedoria do mundo, não vai dar certo, irmãos. O nosso Criador nos conhece, Ele sabe o que é melhor. A palavra de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não vá na onda do que muitos têm falado sobre como você tem que agir como marido, como você tem que agir como esposa, como você tem que agir como filho e filha. Não siga a sabedoria do mundo, é loucura, leva à perdição. Se você precisa de sabedoria, ela deve ser ouvida, a sabedoria deve ser valorizada, e a sabedoria tem origem em Deus, é encontrada apenas em Deus, e o mundo não pode receber. Clame a Deus que Ele vai te dar. Escute a sua palavra. Acate os conselhos santos das Escrituras para a glória de Deus.
Tiago vai dizer: peça a Deus, Ele dá liberalmente. Se você está brigado com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com seu filho, existem as divergências muitas vezes. Não somos perfeitos, não tem nenhuma família perfeita aqui. Ainda estamos no processo de aperfeiçoamento dos santos. Saia daqui com a disposição, acerte, dialogue, converse, libere perdão, perdoe. Jesus nos perdoou dos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor e saia daqui com a disposição de acertar as contas. Deus, Ele restaura. O caso mais difícil, Ele restaura.